Bom dia, boa tarde ou boa noite aos amigos e ouvintes da Rádio Viver. O meu nome é Marcel Carduz da Silva e nós vamos começar novamente o estudo sobre profecia, especialmente sobre os livros de Daniel e Apocalipse. Então, espero que nesse recomeço, porque em outra hora já tínhamos começado a estudar esses dois livros, neste recomeço nós possamos entender esses dois livros que são especiais principalmente para os nossos dias. Nos dias que nós muitas vezes nos sentimos perdidos com relação ao passado ou presente ou futuro. Daniel e Apocalipse são um norte e, na verdade, são dois livros que nos dão muita esperança e certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, embora haja muitas vezes coisas estranhas ou erradas ao redor desse mundo. Mas eu convido vocês a orarem onde vocês estiverem, em casa, no carro ou em algum outro lugar qualquer que possam orar comigo nesse momento. Senhor Deus, pedimos, Senhor, pela tua misericórdia, para que nós entendamos e possamos estudar cada capítulo desse livro, que eu possa ajudar e que possa também tirar dúvidas com relação a esses dois livros que falam muito sobre o trajeto daquele que tem fé e de fatos históricos. Que o Senhor esteja conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos começar sem demora esse pequeno estudo e hoje vamos começar pelo começo, primeiro capítulo do livro de Daniel. Se nós abrirmos nossas Bíblias, nós temos ali o livro de Daniel, mais ou menos na metade do livro da Bíblia, no caso. Nós temos então este livro de Daniel que nós vamos agora ler e procurar entender. Vamos ao livro? Então vamos acompanhando comigo. Capítulo 1 de Daniel, no versículo 1, diz o seguinte: No ano terceiro do reino de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então, no primeiro versículo, Daniel é bem direto e simples. Ele vai narrando os textos. De fato, o livro de Daniel tem um caráter no seu início, até o capítulo 6, um livro narrativo, onde Daniel narra a história e os fatos, com exceção do capítulo 2, que fala mais de profecia. E a partir do capítulo 7 nós encontramos então as profecias com relação às nações da terra e aos governos mundiais. Mas, recomeçando então, nós lemos ali o primeiro capítulo, no versículo 1, que diz que no terceiro ano do rei Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor sitiou a cidade. Ou seja, aquela cidade estava sendo cercada por Babilônia. Lembrando que era o terceiro ano do rei Jeoaquim. Ou seja, Deus estava dando um tempo para o povo de Judá se arrependerem dos seus pecados. Porém, a nação, naquela época, não aceitou muito, nem mesmo o que o profeta Jeremias estava pregando: arrependimento. Tinham que deixar a idolatria, deixar tudo que não convinha com relação à fé e que afastava de Deus. Porém, o povo acabou se afastando e não escutando o que o profeta Jeremias, por exemplo, estava a pregar. Não generalizando, é claro, mas a nação como um todo não estava escutando, estava rejeitando a intervenção de Deus e a advertência naquela época. E quando isso acontecia, Deus permitia então que uma nação pagã, no caso Babilônia, castigasse o seu povo, sob forma de que eles deveriam prestar atenção nas advertências. Não que Deus gostasse ou que Deus quisesse que esta nação Babilônia
babilônica invadisse Jerusalém. Não, Deus não queria isso. Mas uma vez que Jerusalém não aceitava a advertência de Deus, Deus permitiu algumas coisas para o benefício do seu povo. No verso 2, seguindo o capítulo 1, diz assim: E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Ou seja, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e pegou os utensílios da casa de Deus. Quais eram esses utensílios? Os utensílios do templo, que eram usados de forma didática, religiosa, que apontavam para o ministério sacerdotal de Jesus. Os utensílios eram vasos de ouro, de prata, enfim, que eram consagrados para a obra de Deus, a fim de que o povo tivesse uma noção sobre a santidade de Deus. E Nabucodonosor, então, pegou esses utensílios para si e os levou para a casa do seu Deus, não é? No verso 3 diz o seguinte: o rei disse a Aspenaz, o rei Nabucodonosor disse a Aspenaz. Quem era Aspenaz? Aspenaz, o próprio verso vai explicar, era chefe dos eunucos de Nabucodonosor. E Nabucodonosor, de acordo com o verso 3, diz que Nabucodonosor falou a Aspenaz para que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então o rei Nabucodonosor tinha esse costume. Ao escravizar determinado povo, no caso aqui o povo de Jerusalém, os judeus, ele escolhia dentre os judeus levados cativos os que tinham melhores condições intelectuais e físicas. Para quê? Para servirem no palácio do rei e ajudarem o rei na administração do seu reino. Interessante. Se fosse muitas vezes outros reis, levaria cativo o povo e poderia torturar o povo. Mas o rei Nabucodonosor era um homem liberal. Ele levou cativo os judeus e dentre eles escolheu os melhores para servirem no palácio. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Então, os escolhidos pelo rei, os judeus escolhidos pelo rei, eles deveriam ter uma faculdade de 3 anos e deveriam ser instruídos na linguagem, na língua caldeia ou babilônica, para que eles pudessem servir diante do rei Nabucodonosor. O verso 6 diz assim: E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 judeus se encontraram dentre os filhos de Judá. No verso 7 diz assim: E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Belsazar, Ananias chamou de Sadraque, Misael foi chamado de Mesaque e Azarias o nome Abdinego. Então, o rei quis mudar o nome dos judeus. Por que será que o rei quis mudar o nome desses judeus? Era uma questão extremamente, especialmente religiosa. Por quê? Todos os nomes dos judeus tinham significado relativo ao seu Deus. Por exemplo, o nome Daniel quer dizer Deus é meu juiz. E assim os outros também tinham nomes que levassem a consciência ao seu Deus. Nabucodonosor quis mudar o nome desses homens, fazendo com que esses outros nomes levassem agora ao entendimento de que eles devessem ser consagrados ao Deus de Nabucodonosor ou aos deuses de Babilônia. Então, ele quis mudar a personalidade desses homens.
Vamos ver o que aconteceu nos versos seguintes. Verso 8 diz o seguinte: E Daniel assentou no seu coração não contaminar-se com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então, o rei quis dar a esses judeus a comida e a bebida que ele comia. Isso é nobre da parte de Nabucodonosor. Porém, a comida e a bebida que os babilônios comiam eram contrários à dieta que Deus, lá em Levítico 11, recomendou ao povo judeu. Eles não poderiam comer alimentos e carnes impuras ou imundas. Vou dar um exemplo. A carne de javali, por exemplo, que era servida muito nos reinos pagãos, era uma carne de um animal imundo e o judeu não poderia comer esta carne. Na verdade, a recomendação dietética não é somente para o judeu, mas para todos os habitantes da terra. Deus não restringe a sua informação ou sua preservação a um determinado grupo somente, mas todo aquele que crê no seu nome. Então, Daniel colocou no seu coração, decidiu não se contaminar com essas iguarias do rei. Seguindo o texto, diz o seguinte: Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. O que aconteceu então, no verso 11? Verso 10, aliás. Daniel pediu para não comer a comida que o rei havia oferecido, embora o rei tivesse uma boa intenção. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: Olha, vocês têm que comer isso, senão o rei vai me matar. Em outras palavras, né? O chefe dos eunucos ficou apavorado. Mas Daniel, ele arrumou uma alternativa. Ele disse, então, no verso 11: Disse Daniel ao despenseiro, aquele que cuidava da comida, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a este homem: Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Veja, a dieta alimentar é extremamente importante para a saúde do ser humano, mas Deus não dá a instrução somente para o homem ter saúde por si mesmo. A saúde não tem um fim em si mesmo. Na verdade, a saúde vai nos fazer com que nossa comunhão com Deus seja melhor, nossa mente esteja mais clara para entender o que Deus quer para nós. Ou seja, aquele ditado que diz que nós somos o que comemos é verdadeiro. Se nós comemos o que é bom, nós nos sentiremos bem e raciocinaremos bem. Se nós comemos o que é mal, nós nos sentiremos mal e vamos ser prejudicados. E Deus dificilmente vai se comunicar com o ser humano que prejudica o seu próprio templo, ou seja, o seu próprio corpo. Então é muito importante a questão da saúde. Qual foi a dieta que Daniel adotou? Legumes e água. Nós podemos entender, alguns estudiosos chegam à conclusão que Daniel, observando o original hebraico, que Daniel ele não se alimentou somente de legumes. Aqui a palavra legumes quer dizer também legumes e cereais, sementes, leguminosas, tudo aquilo que é natural da terra, e água para beber. Verso 13 diz o seguinte: Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. Ou seja, Daniel está dizendo: deixe que nós comamos a comida que nos é recomendada por Deus, frutas, legumes, verduras, cereais, tudo que é natural, e depois de 10 dias, veja se a nossa saúde não vai estar melhor que a daqueles que comem a comida do rei. Foi isso que Daniel propôs. O verso 14 diz: E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Ou seja,
Depois daqueles 10 dias, notou-se que Daniel e seus amigos estavam com a saúde bem mais inteira, bem mais saudáveis do que aqueles que comiam o manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes, cereais, frutas, enfim. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Veja, Deus deu a eles capacidade maior, porque estavam sendo obedientes na alimentação. Por isso que a alimentação é extremamente importante, nos alimentar com questões mais saudáveis, para que nós sejamos mais prósperos no raciocínio, na comunhão com Deus e também no serviço para Deus, né? E para com o nosso semelhante. E ao fim dos 10 dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. Verso 19. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao 1º ano do rei Ciro. E aqui nós fechamos o capítulo 1 de Daniel, mencionando essa questão importante que foi o quê? A chave alimentar. Uma boa alimentação e a fidelidade para com as instruções de Deus fez com que esses 4 jovens fossem acima, não que fossem eles melhores em questões de pessoa para pessoa, mas estavam sim acima em inteligência e raciocínio e foram abençoados por Deus naquele reino pagão. E a palavra de Deus diz que eles permaneceram diante do rei Nabucodonosor, ou seja, eles foram colocados em lugares especiais para começarem a administrar o reino. Veja, quanto é importante a nossa decisão de aceitarmos a instrução de Deus, mesmo que for uma coisa muitas vezes sem tanta importância, como muitos julgam com relação à alimentação, por exemplo, né? Adotar uma alimentação saudável é uma questão de vida e, diria mais, vida eterna, porque nossa alimentação sendo saudável, nós vamos ser mais capazes e mais fortes e firmes em questões que são relativas à nossa fé também. Então, que nós possamos refletir nesses textos e meditarmos na fé desses 4 jovens, que a fé é uma questão de decisão, não somente de espera, mas uma questão de decisão. Que nossa fé seja a decisão pelo lado de Deus, de Cristo, e que nos próximos capítulos, do capítulo 2 em diante, onde nós vamos ver a profecia das nações, nós possamos estar também abertos ao que Deus tem para nós. Então, agradeço a todos nesse pequeno tempo, espero que estudem esses capítulos e que nós possamos crescer em conhecimento e orarmos para que nós possamos agir nesse conhecimento. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a mim também e que possamos orar um pelos outros durante a semana. Um abraço, até mais outro estudo. Fechando esse estudo, então, oremos mais uma vez. Agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua palavra, que ainda é acessível a tantas pessoas. Que nós possamos explicar ou meditar na Tua palavra também, a fim de que a gente seja útil na salvação nossa e na salvação do nosso próximo. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a mudar o que temos que mudar. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos. Até breve, um próximo estudo do capítulo 2 de Daniel. Um abraço. Rádio Viver, transmitindo esperança.